Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal que rola na Geronto. A gente hoje está aqui num formato diferente, estamos com a casa cheia, né? Nós trouxemos hoje pessoas que vão discutir, vocês vão ver a característica dessas pessoas, que vão discutir com a gente, debater temas importantes sobre a questão do envelhecimento, né? No nosso canal a gente sempre discute questões da velhice e hoje a gente trouxe então 4 pessoas, 4 jovens, que vão discutir com a gente temas importantes sobre esse assunto. Tá? Eu vou deixar que eles se apresentem. Então, está aqui hoje estamos todos, eu, Sérgio, Marília e Eda, né? E eu estou aqui com a Carolina, com o Enzo, com a Marina e com o Lucas, que são os nossos convidados especiais de hoje para a gente fazer esse debate. Então, eu vou pedir que primeiro vocês comecem fazendo uma rápida apresentação de vocês, para daí a gente começar. Então, vamos começar pela Marina. Bora. Bom, meu nome é Marina Alencar, eu tenho 30 anos, eu sou casada, não tenho filhos ainda, eu sou formada em eventos, né? Me formei em eventos pela FMU. Eu trabalho hoje no escritório de advocacia na área de facilities e operações, mas também tenho uma empresa de eventos sociais, então eu faço assessoria para casamentos, para festas de debutantes e tudo mais. E eu acho que é isso. Tá certo. Lucas? Então, meu nome é Lucas, eu tenho 25 anos, sou graduando na Escola de Enfermagem da USP, aluno também da professora Ieda. Sobre mim, acho que não sei o que dizer, gosto de muita coisa, gosto de discutir o tema de envelhecimento e lisonjeado pelo convite. Tá certo. Carolina? Oi, meu nome é Carolina Pascoal, eu sou filha do Dr. Sérgio Pascoal, né, do canal. É uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou artista e fotógrafa de formação, mas eu trabalho com vendas e treinamentos de produtos tecnológicos. E é isso. Sua idade, Carolina? Fiz 31 primaveras esse ano. Tá certo. Vamos lá, Enzo. Oi, pessoal. Aqui é o Enzo. Eu tenho 21 anos. Estudo administração. Estou no 4º ano agora. E eu trabalho com marketing digital. Também queria agradecer de novo pelo convite de vocês. Legal. Então, obrigado. A gente que agradece vocês estarem aqui, né, pegando aí um pouco do tempo de vocês para poder estar com a gente e fazer esse debate. Eu espero que seja um debate bastante interessante, que vocês possam contribuir, tenho certeza, com a visão de vocês. Então, assim, para a gente começar, eu vou fazer uma provocação, tá? E vou começar com uma pergunta que é o seguinte: você tem medo da velhice? Então, eu jogo para vocês. Você tem medo da velhice? Como é que você vê a velhice? Como é que é isso para você? Eu não tenho medo da velhice, eu tenho medo do que vai ser a nossa vida, não necessariamente a velhice, né? Principalmente agora no momento de pandemia, que a gente não sabe muito bem para onde que o nosso mundo está indo. Então, não é a velhice que dá medo, o que dá medo é a vida mesmo, né? Não sei se a gente chega lá, na verdade. Eu gostaria de concordar com você, Marina, porque realmente a velhice em si, ela não traz medo, mas o que me amedronta, na verdade, é a possibilidade de aposentadoria, como o meu corpo vai reagir, né, com as mudanças do envelhecimento, e também como é que vai ser esse envelhecimento. Eu moro hoje no Reino Unido, como é que vai ser esse envelhecimento num país onde eu não tenho raízes? Então, acho que é isso que me amedronta mais do que o ficar velho. Eu vou pegar um pouquinho do gancho da Carolina. Eu acho que mais do que a preocupação sobre envelhecer, é o como envelhecer. Em questão de saúde mental, em questão de saúde física, em questão de sociedade, de meio ambiente. Eu acho que essas são as principais questões que me preocupam hoje
posso me assustar para um futuro envelhecimento, sabe? Eu acho que vai muito em linha com o que a Carolina falou, do como envelhecer, né? Aproveitando, então, aí já pego o gancho do Enzo. Eu vou citar, não é nenhuma pensadora acadêmica, mas, enfim, é uma artista que eu vi uma vez uma entrevista, uma fala dela, eu achei engraçada e ao mesmo tempo, porque foi irônica, né? Mas ao mesmo tempo verdadeira, né? Que é a cantora Cher. Ela falou assim, perguntaram para ela, né? Como que ela se sentia agora, com seus 70 e tantos anos. E ela falou brincando, envelhecer é um saco, né? Justamente porque aí eu faço esse... Claro, ela falou brincando, mas assim, pega esse gancho do que o Enzo falou, questão física, mental, a gente não sabe como que vamos estar lá, a gente se vê hoje em dia, se fala, nossa, né? Não sei, às vezes fala, nossa, como a gente é bonito, ou, enfim, em coisas, e lá na frente a gente não sabe como vamos, né? Como nós estaremos nesse sentido. Então bate esse medo. Mas ao mesmo tempo também parece que às vezes eu esse já estava pensando, nossa, acho que vai ser legal envelhecer, acho que eu tô começando a entender, que se começa a ver umas mudanças já com 25 anos, enfim. Então, acho que é isso, essa junção de tudo que os meninos falaram. Então, vocês colocaram a questão principal em relação a como envelhecer, né? Não em si o envelhecer, né? Mas de que forma, né? De que maneira se envelhece até lá. Como é que vocês pensam isso, por exemplo, em relação à questão corporal, né? Ao corpo que envelhece? Eu Então, acho... Olha, Pode ir, Carol. então, eu acho que assim, a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce, então nosso corpo está em constante mudança. Então, assim, eu já estou nos meus 30 anos, já estou com dor nas costas, essas coisas. Tenho espinha ainda, mas também tenho linha de expressão. Então, eu acho que a questão do corpo envelhecer está sempre na nossa vida. Então, é só uma questão de se adaptar com o que o seu corpo está pedindo e como ele está envelhecendo. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Eu vejo a parte da vaidade, assim, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa bem vaidosa. Então, eu penso, sim, assim, como que o meu corpo vai envelhecer, como que eu estarei, né? Quando eu for idosa, ou quando eu chegar lá, assim, que mudanças que eu vou conseguir enxergar, né? Ou como eu vou lembrar de mim hoje, por exemplo, quando eu chegar lá, o que que eu ainda vou ter, né? Então eu penso muito nessa parte da vaidade mesmo, porque a gente sabe que as mudanças vão acontecer, isso é inevitável, mas eu penso o que que eu consigo levar até lá, né? O que que a gente consegue permanecer e o que não, e como vão ser essas transformações. em relação à questão física, eu penso muito sobre em ter as condições de saúde para eu poder me proporcionar uma viagem quando eu estiver envelhecendo, para eu poder cuidar dos meus filhos, talvez netos. E hoje eu moro com a minha avó, ela tem 77 anos. Eu já vejo que ela tem algumas dores no joelho, às vezes manca um pouquinho, e já é uma questão que eu tento me preocupar desde já, criando uma rotina de hábitos saudáveis, de atividades físicas, para me preparar para esse futuro que está chegando e uma hora vai chegar. Manda a pergunta da Marília para mim. Desculpa. Oi. Continua? Não, pode ir. Então, e aí eu tenho que criar uma rotina já de atividades físicas, de toda manhã me preocupar com a minha yoga, ou fazer uma musculação, já pensando nesse futuro, né? Acho que vai ser interessante ser o último, se for seguir essa ordem, que eu vou pegar tudo que vocês estão falando, que eu concordo com tudo. A gente, pontuando também, a gente vive numa era de facilidade, né, para rede social, essas coisas, então a gente fica muito com esse, acho que principalmente, talvez, os jovens, né, a gente acaba se espelhando e vendo aquilo, né, aqueles corpos bonitos, jovens, o tempo todo. Então parece que dá uma sentida, né, eu queria ser assim, ou será que eu vou envelhecer bem assim?
Então, dá um pouco de medo, né? Esses dias eu estava vendo a questão do cabelo. Então, mas talvez, ao passo que a gente amadurece, penso eu, né? Tento pensar dessa forma, a gente se acostume e amadureça também a ideia, né? De que envelhecer faz parte, né? Eu, enfim, quero ficar bem, ou, enfim, comigo mesmo, principalmente, com esse processo, né? Principalmente porque eu tenho contato com pessoas, minha mãe, enfim, envelhece. E aí você também pega fotos, não sei, você vai comparando. É um processo curioso, né? Isso tudo que a gente passa. Mas acho que é isso. Sérgio, com você. Uau! Eu espero que vocês debatam bastante, mas eu vejo essa questão que vocês colocaram, eu queria fazer dois paradoxos, duas observações, desculpa. É uma pergunta interessante, né? E que cada um de nós pode se fazer, independente da idade que tem. Até uma pessoa de 90 anos, será que eu tenho medo de envelhecer? Por quê? Todo mundo falou, e é verdade, envelhecer é um processo, né? Na verdade, filha, não começa no nascimento. Quem nasce já é 9 meses mais velho do que quando foi concebido. Então, na verdade, a cada dia que passa, a gente já é, todos nós, um dia mais velho do que éramos ontem. Então, o que a gente tem de pensar é no processo. É lógico que nós estamos perguntando lá da frente, eu vou ter medo lá quando eu tiver 60, 70, e hoje a gente já tem de pensar na quarta idade, nos 80, que a chance, principalmente as mulheres e os homens aos pouquinhos estão ganhando, de chegar nos 80 é muito grande. Então, uma coisa importante é pensar no processo, e vocês têm muita razão. É muito importante ter o medo, e Marina, Carolina, o Enzo, o Lucas falou um pouquinho disso, mas da velhice, mas do processo. Porque dependendo do que eu fizer no processo, eu vou chegar bem ou mal lá na frente. Não? Então, por exemplo, quando o Enzo fala que eu quero ter condições de saúde, que eu quero investir na atividade física, em ter mais habilidade, mais aptidão, a gente pode pensar em todas as dimensões, no físico, no psíquico e no social. Eu tenho de ir acrescentando durante toda a minha vida coisas que me favoreçam ter uma vida melhor, mais saudável, para chegar na velhice, aos 60, 65 anos, o melhor possível. Porque se eu chegar melhor aos 60, 65 anos, a chance de eu chegar melhor aos 80 é grande. Se eu chegar melhor aos 80, a chance de eu chegar melhor aos 90 é grande, daí para frente. Então, vocês têm razão. A gente não tem de ter medo da velhice, eu tenho de ter medo de não levar um processo daqui até lá da melhor forma, fazendo com que as minhas aptidões físicas, psíquicas, sociais vão melhorando no decorrer da minha vida. Vocês têm toda a razão, mesmo porque as expectativas vão mudando de idade para idade, né? Mesmo não é só a questão do cabelo, né, que está faltando, né, Lucas? ou então não é apenas a questão da dor nas costas, né, dona Carolina, porque os papéis vão mudando, as expectativas vão mudando, o corpo vai mudando, não é? E nós temos de tornar cada momento, cada fase da nossa vida a melhor possível. Cada fase tem de ser melhor do que a anterior. Eu não posso ficar apenas na saudade do passado e tem de ver o futuro como uma coisa que a vida pode ser excelente também no futuro. Então, é isso que eu tenho comentado que vocês disseram. Não sei se vocês querem contra-argumentar. Então, prazer em ter vocês aqui. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que, assim, a questão do corpo está muito ligada a como a gente vivencia, né, o nosso dia a dia.
Então, essa coisa do processo, eu acho que não é só um processo do nosso corpo, mas é também um processo de como a gente lida com o mundo também. E eu acho que o envelhecimento vai fazendo isso com o nosso corpo. A gente vai mudando a forma, né, de interagir com o mundo. Então, por exemplo, eu tô com dor nas costas, então eu já não faço tantas coisas que eu fazia antes. Então, eu tô tentando me adaptar ao meu novo corpo, fazendo yoga, etc. Alguma questão mais que vocês têm? Não? Então, vamos passar para a próxima questão, que é o seguinte, em relação ao que a gente está vivendo hoje, né, na pandemia, a gente viu que os mais afetados são os idosos, né, em princípio. Então, são as pessoas que, sendo o grupo de risco, foram os primeiros a serem isolados, ficarem em quarentena, né, numa situação, alguns sozinhos, né, muitos desses idosos que vivem sozinhos, que tinham uma vida totalmente independente, né, de sair, de fazer suas compras, de poder fazer o seu lazer, enfim, pessoas que tinham uma vida extremamente ativa, de repente se viram trancadas em casa, né? sem poder sair, sem poder ter contato com a família, contato com amigos, contatos nos eventos sociais que estava acostumado, enfim. E essas pessoas, elas ficaram, então, de uma maneira muito difícil, né? Então, o que eu queria colocar para vocês é assim, algum de vocês vivenciou isso de perto? Vocês ajudaram, por exemplo, alguém na pandemia ou tiveram conhecimento de alguém que precisou dessa ajuda? Enfim, vocês participaram disso de alguma forma ativamente? Ajudaram alguém? Estiveram com alguém que está nessa condição de isolamento? Idoso, né? Eu não ajudei em si, mas eu tive uma vivência. A minha avó, ela faleceu agora tem 2 meses, mas ela estava na pandemia, né? Enquanto ela estava por aqui. E eu era muito ligada a ela, minha mãe, meus pais eram os cuidadores. E eu, aos finais de semana, eu ia para lá e acabava ajudando também. E o que a gente sentiu, o que eu senti na pandemia foi justamente ao contrário, eu não poder ajudar, né? Não podia chegar perto dela com medo de passar e de transmitir alguma coisa. Então eu vivi o oposto, eu não podia ajudar, né? Eu só podia vê-la de longe, eu não podia ter esse contato que antes eu tinha em coisas simples, que, por exemplo, eu penteava o cabelo dela, e aí com a pandemia eu não pude mais. Então foi uma experiência diferente, né? Foi ao contrário, quando eu vi muitas pessoas falando, eu vou ajudar, né? Eu consegui fazer tal coisa para ajudar. O meu lado foi diferente, eu tive que me afastar. Eu posso também compartilhar um pouquinho de como foi a nova realidade minha com minha avó. Juntos, né? Minha avó, ela constantemente saía durante a semana para os bailes, para dançar com as amigas dela. E aí agora na pandemia, que é o hobby preferido dela, que era o que ela mais gostava de fazer, acabou sendo impedido, né? E aí eu, minha irmã e minha mãe, a gente começou a pensar sobre isso e como que a gente podia ajudar a minha avó a criar novas rotinas em que ela pudesse ter prazer nas coisas que ela faz, mesmo dentro de casa, sabe? Aí a gente chegou a comprar um livro de poesia para ler a família toda junto durante a quinta noite e coisas do tipo. E aí eu acho que a nossa convivência juntos, por todos estarmos presos dentro de casa, ajudou um pouco nesse sentido. Mas ela sentiu bastante esse aprisionamento, né, digamos assim. Bom, eu não ajudei. O que eu fiz na pandemia foi, na verdade, eu e minha família, né? A gente criou todas as noites a gente vai se falar. Então, a gente não vai ficar sozinho, porque, assim, sim, os idosos estão
passando muito aperto, mas acho que todo mundo assim precisa meio que se ajudar e manter esse contato. Eu, como já moro longe de casa, então eu já tô meio que acostumada com essa coisa do estar isolada, né? Lógico que não nesse grau. Mas foi isso, assim, o que eu podia fazer era isso. Mas conta um pouco, Carolina, como foi esse contato, né? Como é que se deu esse... Você disse que é diariamente, é isso? Vocês se falam? Conta um pouco disso pra gente. Então, começou meio espontâneo. A gente sempre se falou, mas era uma coisa mais esporádica, né, pai? E aí, o que aconteceu no início da pandemia, na verdade, quem me ajudou foi o contrário, foram os meus pais que me ajudaram, que eu passei, assim, poucas e boas no começo, né? Então, a gente começou a se ligar entre a família, então sou eu, meu irmão, meus pais, e falar todos os dias para ninguém se sentir sozinho, para ver se está todo mundo bem. Eu sei que meu pai liga para minha tia todos os dias, então assim criar essa rede de apoio virtual. Mas de novo, eu sinto que na verdade quem me ajudou foram eles, não que eu que ajudei, sabe? Então, por isso que eu digo, eu não ajudei, não. É legal essa tua fala, porque assim, a gente quando pensa, né, se você ajudou algum idoso, a gente pensa muito em coisas mais práticas, né, mais objetivas, como ir fazer uma compra no supermercado, né, ir à farmácia, enfim, né. E aí você está trazendo um outro olhar, né, de como você pode fazer esse ajudar, né, esse estando próximo, né. Então, estando próximo, podendo falar, podendo estar junto, podendo conversar. Legal essa experiência. Embora você tenha sido ajudada também, né? Mais do que ajudou. Você, Lucas. Eu moro com minha mãe, né? Ela tem 66, apesar de ser bem ativa. O pessoal até brinca que ela parece aparentar menos. Então, a gente teve uma rotina assim. Minha mãe não é... desde o começo ela entendeu o problema, até hoje, né? Então, tenta fazer o básico, o mínimo possível, mesmo depois desses 6 meses. Então, revezando aí para ir no mercado, fazer coisas mais básicas, né? Agora ela está saindo um pouco mais porque a minha tia, a irmã dela, está com problemas, né, de deambulação, estava com umas questões e os filhos moram fora. Então, ela teve que fazer essa rede de suporte entre os irmãos para ajudar. E minha mãe, como é aposentada também, e só tem a mim, né, como filho único, então acaba sobrando mais tempo. Então ela vai estar ajudando mais, né? Então ela está indo ao médico, mas também por ser, ela tem um convênio, tem, enfim, clínica particular, e aí é mais tranquilo, né? Aparentemente tem menos pessoas, mas claro, com todo cuidado também. Mas aí ela conta que essa minha tia é um pouquinho assim esquentada, né? Tá reclamando desses problemas que ela anda tendo. Ao contrário da minha mãe, que já fica assim, meu Deus, como você pode ser tão assim? E outro caso, mais ou menos, parecido, entre aspas, que eu tenho a experiência, é que a minha melhor amiga, os avós dela, que eu também chamo de avós, né? A gente tem 15 anos de amizade, eles também gostam muito de sair, né? E no começo, essa avó, ela ficava, mas como que eu vou na missa agora? Eu preciso sair. Esse avô também, ele gosta de ir no Mercadão de São Paulo, fazer, enfim, andar por aí. Então, eles ficaram bem incomodados com isso, né? Agora, inclusive, eu nem sei como eles estão, mas eles estavam um pouco isolados, né? Porque eles são bem ativos, né? Eles um pouco independentes, apesar da idade bem alta. Então, conseguiam se virar sozinho. Mas é basicamente isso, né? O mais próximo que eu ando tendo mesmo é minha mãe, que já é mais ativa, tranquila, e essa minha tia, que já está com alguns problemas, né? Certo. Ieda, você quer comentar?
Então, pessoal, essa pergunta, ela veio de um movimento, das redes sociais, né? Como é que nasceu isso? Eu tenho uma colega que mora na Inglaterra também, né, Carolina? Ela mora aí na Inglaterra, que na verdade ela estava morando, é brasileira, mas estava passando um período na Inglaterra. E quando começou a pandemia, ela ainda estava aí. E aí ela iniciou um movimento que viralizou, que se chamava o Anjos do Whats, né? Então, assim, o anjo da guarda no WhatsApp. Qual era a intenção do movimento? Era se cada um de nós olhar dentro das suas redes sociais, se vocês conheciam pessoas que, por alguma circunstância específica da pandemia, como no caso, por exemplo, os idosos, de repente poderiam ficar sozinhos. Então, ter esta ação de entrar em contato com ele, para conversar, foi um pouco da experiência que a Carolina compartilhou com a gente, para conversar, dialogar nesse enfrentamento, nesse momento em que todo mundo está passando por um distanciamento, aqueles que, teoricamente, são os mais vulneráveis poderiam estar sendo mais atingidos por isso, porque por uma questão de proteção pessoal, teriam que ficar mais reclusos. Então, não que os outros estivessem liberados, também não estão, mas se em algum momento, talvez outras pessoas, no caso, um pouco menos vulneráveis, poderiam ajudar conversando, ligando ou até fazendo coisas mais operacionais. Daí surgiram alguns movimentos em alguns prédios, por exemplo, eu moro num prédio, né? No meu prédio existem várias pessoas idosas. Tem um outro amigo que mora também num edifício onde tem várias pessoas idosas. Aí o que aconteceu? Alguns jovens ou alguns casais bem jovens colocaram no mural de entrada do elevador dizendo assim, para as pessoas idosas desse prédio, nós estamos à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, de compras, disso, daquilo, pode ligar para a gente que a gente colabora. Então, esse foi um movimento que viralizou, né? Daí eu trouxe essa pergunta para ver se alguns de vocês teriam tido contato com essa experiência. De uma forma ou de outra, pelo que vocês colocaram, isso aconteceu, mais ou menos dentro do âmbito familiar ou de pessoas próximas, mas acabou acontecendo. Mas isso é muito importante no sentido de que nós estamos enfrentando um momento que ele é anômalo para todo mundo, ele é um momento diferente para todo mundo, e daí, de repente, a gente presta mais atenção naqueles que, por conta do próprio problema, podem ficar um pouco mais restritos. E daí, de repente, a nossa colaboração com tudo isso é bastante importante. E a Marina trouxe uma coisa que é muito importante, bastante doída, eu acho, que foi neste momento você perder um ente querido e não poder socializar isso, né? Eu não pude estar presente, eu não pude estar perto, porque a própria pandemia impede que isso aconteça. A gente já teve a oportunidade de discutir aqui no canal em outros momentos a questão do luto e dessa despedida que não é a despedida normal que a gente faz e o quanto isso nos atinge, de uma certa forma nos atinge. Então, eu acho que foi bastante rica essa colocação de cada um de vocês, podendo compartilhar as diferentes experiências que a gente está enfrentando neste momento, né? Certo, Ieda. Algum de vocês quer complementar o que a Ieda falou? Ou podemos partir para a próxima? Podemos. Então tá bom. Diga, Marina. Não, podemos. Podemos? Tá. Então, assim, a gente vai falar agora um pouco da questão da relação entre gerações, né? Porque alguns de vocês falaram, né, que mora com a mãe, você, Marina, falou da avó, né? Carolina está lá longe dos pais. Então, assim, a gente vai entrar um pouco nessa questão, né, da relação, quando você mantém uma relação entre jovens e mais velhos, né? E aí eu pergunto para vocês, nessa relação, quem consegue estabelecer um bom relacionamento, né? Com pessoas mais velhas, no caso de vocês jovens, né? Estabelecer relacionamento com velhos, quem ganha mais nessa relação? O jovem ou o velho? Acho que é mútuo, né? Acho que é mútuo. A gente ganha muito tendo várias gerações. Acho que quanto mais pessoas na sua vida, mais você ganha, né? Na verdade, independente de idade. Mas
Eu, pelo menos, eu tenho um convívio muito bom com os meus pais, tinha um convívio muito bom com os meus avós, então as minhas relações, eu entendo que é mútuo, assim, como eu recebo muito, né, eu recebo muito amor, muito carinho, muita sabedoria, muita troca, né, mas eu acho que eu também consigo dar um pouco, dou um pouco de energia, também dou amor, dou os meus conhecimentos, talvez a minha vitalidade, não sei se eu posso falar assim, mas eu entrego isso também e cada um entrega e recebe o que tem, né? Na verdade, o que tem de melhor, né? Então, eu acho que essa relação saudável, sendo saudável, é um ganho mútuo. Todo mundo sai ganhando. Nossa, eu concordo plenamente com a Marina. Acho que é sempre uma troca, né? A relação é sempre uma troca. Então, desde que seja saudável, eu acho que todo mundo acaba ganhando com isso. E eu realmente eu agradeço muito minhas relações, assim, sendo velhas ou não. Eu vou concordar de novo com a Marina e com a Carolina. É muito de troca e eu acho que por serem gerações diferentes, cada um tem uma bagagem muito própria, né? De educação, de vivência familiar. E aí as gerações mais novas trazem um pouco mais da modernidade, da tecnologia, talvez da vitalidade, mas também os mais velhos trazem a experiência nisso, sabe? Trazem a vivência. Minha avó já viveu 3 Enzos, quase 4 Enzos, sabe? Então ela tem muito a agregar para mim também. Também concordo, com certeza é mútuo. Acho que eu já aprendi muito. Sempre me apeguei a pessoas mais velhas, até na escola. Tem uma professora no meu ensino médio que estamos, há 8 anos sendo amigos. Por afinidade, porque eu sempre gostei muito de português, literatura, e ela era de literatura. E a gente criamos uma amizade na época. Até hoje ela está com seus 60. Acho que, na verdade, ela tem a idade da minha mãe. E, enfim, a gente está conversando sempre, inclusive até esqueci de citá-la, né, na questão de experiência de idosos na pandemia. Mas, então é isso, sempre tive essa rede de pessoas idosas ao meu redor, idosas não, pessoas mais velhas ao meu redor, incluindo idosos, e sempre de forma muito benéfica, sempre muito a ganhar. E é muito interessante, porque a gente pode até comparar a convivência dessa pessoa, né, com a nossa atual, né? Como essa pessoa pensa, ou se ela pensa ainda desde a época da geração dela mais nova. A gente tem esse confronto, às vezes, saudável, né? De debate, de pensamento, de como as coisas evoluíram ou não, se essa pessoa também evoluiu junto, se ela continua presa lá, ou... Enfim, envolve muitos fatores, né? Mas é bem interessante, dá para tirar muita coisa daí. Tá certo. Marília, quer comentar? Marília está sem som. Já me conectei, né? Que é uma linguagem do presente. Como conectar, como aproximar gerações, não é? E eu não posso deixar de agradecer vocês 4 pela presença. Estou gostando muito, estou aqui tão compenetrada no que vocês estão falando que até, né, me liguei rapidamente nisso. Mas eu acho que vocês formaram um conjunto que traz bastante essa ideia de que ganham os mais velhos. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos quando falamos intergeracionalidade, aproximação de gerações, esse é o grande desafio. Como aproximar, não é? E quando nós trabalhamos com as pessoas idosas, eu pelo menos gosto de provocar nesse sentido. Às vezes você tende, à medida que vive, falar assim, no meu tempo era assim que era bom, você remete para um tempo passado. Mas eu faço o desafio que o tempo é de todos nós. A Adriana Calcanhoto tem uma música, uma letra de uma música, naturalmente ela foi musicalizada, que diz assim, que nós estamos todos no meio desta vida. Ninguém está no começo ou no fim, estamos todos no meio. Eu gosto de pensar assim, porque quando eu, que já vivi mais do que vocês, eu digo, no meu tempo era assim, no meu tempo era bom. Eu estou dizendo que este tempo não é meu, não é? Este tempo é nosso.
não é? É de todos nós que estamos neste caminho da vida. E basta a gente desenvolver a tolerância, o respeito, não é? Como vocês falaram, Marina, todos endossaram, Carol, Lucas, Enzo, não é? Que é mútuo, mas precisa ter disponibilidade para isso, porque há conflitos de gerações mesmo. Veja, Marina trouxe o exemplo dos avós, inclusive eu conheço você, Marina, que sua avó fez parte da sua educação. Quando sua mãe trabalhava, quem cuidava da Marina era a mãe, a avó, não é? O Enzo já disse que vive em 3 gerações, ele, não é? A mãe e a avó, 3 gerações juntos. Carolina nos remete, né, para o pai, que já é idoso, que já tem um relacionamento, que foi o suporte, inclusive, neste momento, com você que está no outro país. E o Lucas também vive com uma mãe mais velha do que ele, naturalmente, é assim mesmo, mas ele também tem outras personagens mais velhas na sua vida. Então, essa foto que vocês nos trazem, neste momento, nos traz, assim, é possível ter um relacionamento intergeracional. Mas tem que ter um esforço das duas partes, porque relacionamento é isso, eu tenho que dar e o outro também tem que dar, senão fica muito desigual. E eu trabalho, assim, um dos focos do meu trabalho é a questão da violência contra a pessoa idosa. E é muito frequente, né, essas situações em que os mais novos cometem violência contra as pessoas idosas, principalmente no desrespeito, de não ouvir, de não dar atenção. Então, como trabalhamos com pessoas, o nosso grande desafio é aproximar as gerações, entendendo que tanto os mais novos têm muito para ensinar, assim como os mais velhos também têm muito a ensinar. Se isso fosse efetivamente uma regra de convivência, seria muito mais fácil. Ainda falando um pouco nesse conflito, ao trabalhar com pessoas idosas, no recorte da violência, eu ouço muitas queixas dos idosos em relação ao transporte coletivo. Parece-me que a gente está entrando num embate, porque as pessoas idosas dizem assim, nós temos um espaço reservado para os mais velhos e eles não nos respeitam. Não é? E os jovens falam assim, puxa, o que esses idosos fazem tão cedo no transporte coletivo e eu estou trabalhando, eu não tenho direito de sentar. E a gente não precisaria ter uma regra para dizer, olha, esse espaço é reservado aos mais velhos. A gente poderia desenvolver um sentimento no coletivo no qual o respeito fosse o determinante, né, para essa boa prática, porque sempre teremos pessoas mais velhas e sempre teremos pessoas mais novas. E o segredo da convivência é essa mutualidade, como foi a palavra que vocês chamaram a atenção, e de troca entre as duas gerações. O meu comentário encerra-se aqui, e se vocês também desejarem contrapor alguma coisa, é isso, Carlos, é isso. Agradeço, viu, vocês estarem conosco hoje. Certo. Marília, alguém quer comentar em cima do que a Marília falou? Eu gosto sempre de pensar, falando um pouco sobre o assento, né, e tudo mais que a Marília trouxe, eu gosto sempre de pensar que daqui a pouco sou eu, né? Daqui a pouco sou eu que vou querer sentar ali e alguém vai estar... Desculpa. E alguém vai estar usando aquela vaga que, na verdade, é minha de direito, né? Então, isso que eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro para tudo. Mas, como a gente está falando dos idosos, enfim, né? E pensar, né? Um dia sou eu, um dia serei eu que precisarei da ajuda para atravessar a rua, para enxergar alguma coisa no mercado. Quantas vezes a gente está no mercado e alguém pergunta qual o preço disso aqui? O que está escrito? Como que é? Como não é? Um dia seremos nós, né? E será que vão ter pessoas boas ou não para nos ajudar, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte agora, né? É isso que você está dizendo, Marina. Eu estou associando aqui com uma fala que o Enzo falou, né? Que ele disse: minha avó já viveu 3 Enzo, né? Interessante isso, né? E pensando exatamente nisso, né? Como é que a gente vê, e aí junto isso com a nossa primeira
questão que a gente trouxe para discutir com vocês, quando a gente pergunta, você tem medo da velhice? Assim, como é que você se vê lá como velho, né? Que é interessante, porque a gente vive uma cultura onde a velhice ela não é bem vista, né? Envelhecer não é alguma coisa que é bem visto. Então, os velhos são tratados como pessoas desatualizadas, são pessoas lentas. Por isso a gente pergunta para vocês, né? Quem ganha mais? Porque a ideia que se tem é que nunca o jovem vai ganhar alguma coisa no relacionamento com o mais velho. Não é? Então, com isso, as pessoas não querem envelhecer. Né? Elas sabem que elas estão envelhecendo, elas querem viver mais, mas elas não querem ser velhas. Esse rótulo velho, elas não querem. Né? Então, eu me lembro que eu agora estou com 60 anos, então eu já sou idoso, né? Fiquei idoso em plena pandemia. Mas os meus cabelos brancos vêm desde lá quando eu tinha 30 anos, mais ou menos. Né? Então, eu me lembro que quando eu estava numa fase intermediária, assim, lá pelos 40 e poucos anos, que ainda estava longe de ser idoso, eu não tinha direito ao uso por exemplo, como a Marília citou, né? No metrô, o banco do metrô ou do ônibus. Né? Eu não tinha direito. Mas com o cabelo branco, eu entrava no trem, né? E eu falava assim, que interessante, né? Os idosos reclamam tanto que os jovens não dão lugar, mas para mim viviam dando, né? Então, eu entrava no trem ou no ônibus e alguém sempre levantava. Eu me lembro que teve uma vez no ônibus que um rapaz levantou e eu falei para ele, não, eu não tenho ainda 60 anos, pode ficar, né? E ele falou para mim assim, tá com vergonha? Ele perguntou, você tá com vergonha? Eu falei, não, mas é que eu não tenho 60 anos. Então, os nossos direitos aqui são iguais, né? Os dois não têm 60. Você chegou primeiro, o banco é seu, né? E aí ele disse assim, não, mas quando eu tiver a sua idade, eu vou querer que alguém faça isso e levante para mim, né? E eu confesso a vocês, eu estava tão cansado que eu acabei sentando e parei a discussão ali, né? Mas, assim, é interessante olhar para isso, né? E ver assim, essa diferença entre gerações. Então, quando a Marília fala, né? Os dois têm que dar, porque os mais velhos também têm isso, né? O que esse jovem vai me ensinar? Eles não sabem nada. Essa é a ideia que muitos velhos trazem, certo? E os jovens falam assim, esses velhos são desatualizados, eles não entendem nada do que eu entendo. Então, com isso, se a gente parte de uma relação com esses valores, a gente não chega a lugar nenhum. E aí, nenhum dos dois ganham. Né? Então, é bem interessante essa postura que vocês trouxeram de relação mútua. Diga, Marília. Só um minutinho. Só assim, né? E a gente mudou muito. No passado, bem atrás, o saber pertencia à velhice. Então, assim, eles já viveram antes, então o conhecimento estava com o velho. Nessa mudança que nós temos tecnológica, o saber está na informática, no computador, no Google, na internet. Então, aquele papel que era reservado está mudando. E muitas vezes não há uma disposição, inclusive dos mais novos, de ensinar aos mais velhos. Né? E os mais velhos muitas vezes perdem o sentido da sua existência. Então, esses conflitos realmente são muito atuais e nos cabe esse exercício de tolerância e de aprendizado mútuo. Tá certo, Marília. Bom, vamos continuar? Então, vou trazer para vocês a última questão para a gente debater, né? Que é uma questão mais interessante, que é o seguinte: como é que vocês, talvez seja mais difícil de debater, mas vamos ver, como vocês veem a sexualidade de pessoas idosas? Como vocês observam a possibilidade de uma vida sexual na velhice? Ai, eu acho que, assim, se eu chegar nos 80 anos trepando, eu vou estar muito feliz. Eu acho que vai ser a maior felicidade chegar numa idade bem mais velha em que eu possa ter essa vivência sexual muito, muito prazerosa. Então, eu gostaria, assim. Eu acho que tá muito além, né? Eu acho que, assim, vai da cabeça da pessoa. Às vezes a gente fala, na velhice, mas às vezes a pessoa nem tá na velhice e não tá satisfeito, e não tem prazer, ou não é respeitado pelo parceiro, pelo companheiro,
ou não se achou, né? Enfim, eu acho que todo mundo merece ser feliz em todos os âmbitos, né? E a vida sexual também, independente da idade. Então, se você é feliz, como você quer ser feliz, né? Como você pode ser feliz, é isso que eu acho, independente de idade ou qualquer coisa. A gente não fala sobre isso, né? Enfim, em qualquer lugar. Então, eu confesso que eu não paro para pensar sobre. E as pessoas com que eu tenho contato não conversam sobre isso, né? Então tenho curiosidade de saber como vai ser. Até pegando esse gancho da Carolina, fazendo uma piada, né? Que eu sou escorpiano, né? Então o pessoal fala que escorpião é o signo mais quente. Então, vai ser engraçado ver como que isso vai se remeter esse processo. Como que vai chegar lá na frente? Se ainda vai ter a mesma libido, mesma disposição, enfim. Também pegando um pouco do que a Marina falou, enfim. Mas é isso, eu acho que, né, é importante, inclusive deveria se falar mais, porque, né, os idosos ainda estão vivos, né? E, enfim, a sexualidade faz parte, né, do ser vivo. Então, com certeza é uma coisa normal, né? Uma pena normal, enfim, deveria ser cada vez mais falado sobre, porque fica um assunto invisibilizado, né? Como a maioria dos assuntos sobre os idosos. Eu estou um pouco com o Lucas nessa. A questão da sexualidade na velhice não foi uma questão que eu já parei muito para refletir sobre mim. Mas pensando aqui agora, eu acho que eu gostaria de construir esferas na minha vida que não dependam unicamente da esfera sexual na velhice para eu me sentir satisfeito, para eu me sentir feliz, para eu ter uma velhice plena, sabe? Eu quero construir bons relacionamentos de amizade, eu quero estar realizado no meu trabalho ou na atividade que eu estiver exercendo na velhice e todas as outras esferas para sexualidade não ser um must, né? Não ser algo que tire o meu prazer na velhice, sabe? Mas eu fico curioso também para saber como que vai ser, como que minha realidade vai mudar ou não quando eu começar a envelhecer. Eu acho que é um tabu ainda, sabe? A gente não conversa sobre isso, por exemplo, com os avós, né? Ou dependendo com os pais. E por isso que a gente não sabe responder e talvez é alguma coisa que a gente também não imagina, né? Porque a gente pode conversar com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe. Como que era no seu tempo para cozinhar, para pesquisar, já que não tinha internet, ou para falar com alguém, já que não tinha telefone, ou para mas esse assunto, sexualidade, ninguém fala. Então, vô, como que era? Como que é? O que você sente? Porque é um tabu. Talvez aí a gente tem um conflito de gerações, né? Que eu não sei se a gente já chegou no nível de conseguir conversar com o idoso que você tem contato a esse ponto. Talvez a gente ainda não conseguiu suprir essa barreira, né? Ainda é uma barreira para a gente conversar como eu converso com um amigo da mesma idade sobre esse ponto. Então, eu acho que ainda é um tabu, é um item que a gente ainda precisa sobrepor. Só para complementar, é engraçado que até mesmo na faculdade, por exemplo, faço enfermagem, faculdade que a gente, né, remete à faculdade biológica humana, a gente não vê muito sobre essas coisas. Quem traz muito, inclusive, é a professora Ieda, maravilhosa, que traz muita coisa bacana sobre idosos que não é discutido em outros âmbitos. E uma coisa legal, eu, por exemplo, amo cinema, né, também, e a gente vê muito na arte essas expressões que não são faladas na sociedade, né, de forma tradicional. Então a arte ela consegue explorar melhor, né? Eu já vi muitos filmes, gosto muito, procuro muito filme também relacionado à questão de geração, enfim, que tenha inclusive protagonistas idosos, porque é outra coisa, né? Nem nas artes esses idosos têm tanto espaço, né? Não tem oportunidades, né? Agora estamos melhor nesse sentido, evoluiu um pouco, mas antigamente era bem mais escasso. Então aí entra o papel do jovem de novo como o eixo central de tudo, né? Sempre. Então, só para complementar mesmo que a arte é bacana porque ela consegue. Então,
quem consome consegue ver essas outras nuances que não são faladas no dia a dia, por exemplo, né? Eu acho Lucas, que... Posso falar uma coisinha, Carlos? Sim, Eu acho claro. que assim, todos trouxeram contribuições super importantes, e a Marina e o Lucas trouxeram 2 pontos que eu acho interessantes ressaltar. Eu concordo com a Marina que existe muito tabu nisso, e complementando com essa questão do tabu que o Lucas colocou, nós estamos, os jovens estão se formando muitas vezes em áreas que envolvem as pessoas idosas. Então, assim, eles vão atender em questões de saúde, eles vão conviver com outras questões que envolvem os idosos, onde essa esfera sexual também está presente. E muitas vezes, porque é um tabu, como a Marina colocou, e tenho certeza que o Carlos vai complementar isso muito bem, nós não abordamos isso, os jovens não abordam isso, não se sentem seguros para falar sobre esse assunto, nem num contexto mais íntimo e nem num contexto outro, que às vezes faz parte da vida profissional das pessoas. E muitas vezes isso simplesmente não vai ser dialogado e, de repente, uma situação que precisa ser conversada ou que pode ser rica para ser compartilhada, a gente perde esse momento. Então, acho que ressaltar isso, de que as pessoas estão vivas, isso faz parte da vida das pessoas conforme elas vão envelhecendo, embora essa não seja a única forma de prazer, como o Enzo muito bem colocou, isso também faz parte da vida das pessoas, e às vezes elas querem falar sobre isso. Então, a gente também tem que... Se eu gosto de conversar com os meus amigos, talvez faça uma experiência de conversar com os mais velhos. Acho que essa troca ela é muito salutar. Acho que o Carlos pode falar disso melhor do que eu. Ieda, isso que você está colocando é muito importante, e bem dentro do que os dois falaram, porque os profissionais não falam sobre isso, né? Os profissionais não abordam, principalmente profissionais de saúde, né? O Lucas colocou, né, que dentro da universidade, né, de uma faculdade de enfermagem, e não se discute isso. E aí isso você leva para a vida. Então você vai ser um enfermeiro, você vai ser um médico, você vai ser um dentista, enfim, um profissional que vai sair da universidade e vai sair com aquela ideia equivocada que se tem de que a sexualidade não é alguma coisa importante, não é alguma coisa que faz parte do repertório de vida de uma pessoa idosa. Então, não se fala sobre isso. Isso além de ser um equívoco, é um grande problema que a gente tem. Porque, se você for olhar hoje, por exemplo, os dados, quando a gente pega doenças, infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, por exemplo, né? A gente vê hoje que não só a população mais jovem, que ainda é um problema muito sério, a gente pensar aqui em termos de Brasil, ainda é um problema muito sério, né? O avanço do HIV em população mais jovem, a gente vê isso também na população mais idosa. A população idosa, e o Ministério ele não faz o recorte de 60 anos, ele faz de 50, é a população que mais resiste, por exemplo, ao uso do preservativo. Então, é a população que está mais vulnerável a isso. Né? Ela está vulnerável a uma população que não se conversa sobre isso. Então, ela vai ao profissional de saúde, o profissional não aborda o assunto. Né? Como a Marina colocou, é tabu, a gente não vai falar. Né? E se não fala, corre-se o risco de levar essa pessoa para uma vulnerabilidade que ela está e ninguém ajuda, ninguém esclarece isso para ela. Né? Então, é um assunto muito sério, é uma questão muito séria. Agora, o Enzo colocou também uma questão importante, né? que foi esses outros lugares, né? de prazer que se tem na velhice, né? e outros lugares de investimento, né? na velhice, que ele coloca, né? O círculo de amizades, a profissão, os hobbies, enfim, tudo que se possa ter. Então, assim, a pesquisa que eu fiz, né? junto com a Ieda, aqui na Faculdade de Saúde Pública, a gente chegou à conclusão de que não é para todo mundo que ter atividade sexual é uma coisa importante. Né? A gente viu que, e a gente faz aqui um recorte de gênero, porque para as mulheres é menos importante ainda do que para os homens. Isso é uma coisa que precisa ser discutida. Né? Porque a gente viu que uma quantidade muito grande de casais heterossexuais, onde a gente tem lá um homem e uma mulher,
onde o homem tem interesse sexual e a mulher não. Né? Então, como é que se estabelece isso? Como é que a gente lida com isso? E nós, profissionais, temos que ter esse olhar. Não é? Temos que ter esse olhar. E nós, pessoas também, como é que a gente espera que seja a nossa vida lá no futuro? Né? Como a Carolina colocou, né? Eu quero chegar lá ativa. E aí? Né? Mas será que chega? Será que é possível? Será que esse tabu que vem de fora vai deixar que isso seja uma coisa tão tranquila para mim? Porque a pressão externa, nós somos seres sociais. Né? A gente tem uma interferência social. Então, essa pressão que vem de fora, por mais que a gente não queira, ela existe. Né? E será que isso não vai interferir naquilo que eu chamo de escolha? Será que é uma escolha que eu faço sozinho? Né? Então, são questões muito importantes. Né? Se a gente está pensando hoje num fórum aqui que a gente está de debate, né, com pessoas que são mais jovens, né, e pensando em relação à sua velhice, é uma questão muito importante, né, que a gente pense, eu digo nós, falando em nome de vocês, né, porque eu já não sou mais jovem, né, mas nós, jovens, né, que estão aqui diante de um mundo onde a gente vai envelhecer, a gente espera envelhecer, que mundo é esse que a gente espera? Né? Então, romper mitos, romper tabus, romper preconceitos é fundamental para que a gente possa, lá na frente, garantir um espaço mais agradável, um espaço mais de direito que a gente tenha. Eu comecei a estudar e a trabalhar com envelhecimento, eu tinha 36 anos, 36 para 37 anos, quando eu comecei a me interessar pelos temas da velhice. Então, lá eu não estava velho ainda, não era idoso. Não é? E eu sempre disse, quando eu comecei a estudar o envelhecimento, entender as questões do envelhecimento, eu comecei a dizer assim, o profissional que trabalha na gerontologia é o profissional mais egoísta que tem, porque a gente trabalha em causa própria. Né? Porque a gente é aqui jovem, trabalhando por um mundo melhor para os velhos que vamos ser nós amanhã. Né? Então, pensar essas questões, né, do envelhecimento, elas são muito importantes de serem pensadas na idade que vocês estão. Né? Como o Sérgio colocou, né? A velhice se constrói lá atrás, é na juventude que se constrói o que a gente vai ter de velhice lá na frente, tirando os acidentes que acontecem aí pelo caminho, né? Mas, via de regra, o que acontece é isso, você constrói, né, a sua velhice. Eu queria ouvir vocês para a gente terminar. Alguém tem alguma coisa que possa contribuir? Não, eu acho que com relação ao tema idoso, eu sempre pensei bastante, como Marília falou, eu fui criada pela minha avó, né? Então, eu sempre tive um idoso na minha vida. Para mim, não era nenhuma novidade. E com o passar dos anos, cada vez mais, eu pensava, eu imagino, né? Eu sempre penso, o que eu estou plantando hoje para eu colher lá, sabe? Então, quais são as relações que eu estou plantando hoje? Que é isso, né? A gente vai colher. A gente planta agora para colher lá na frente. Então, tanto fisicamente, né? Como a gente cuida do nosso corpo, como a gente cuida da nossa mente, como a gente cuida das nossas relações. Então, as nossas escolhas de hoje, elas automaticamente vão se refletir lá na frente, né? Para eu ter uma boa vida na fase de idoso, eu preciso cuidar dela agora. E fazer esse exercício de me colocar no lugar é difícil, né? Porque a gente não tem os mesmos sentimentos, a gente não está naquela mesma situação, mas é o exercício que a gente precisa fazer, se colocar no lugar da pessoa, né? Quando eu for idosa, será que alguém vai fazer isso por mim? Será que eu vou ser uma pessoa? Será que eu sou uma pessoa boa hoje, a ponto de que no futuro alguém cuide de mim ou se interesse e tenha esse cuidado, né? O que eu estou plantando mesmo para eu colher lá na frente. Tá ótimo, obrigado, Marina. Eu ia falar que... Diga, Lucas. Pensando também um pouco no que a Marina falou e também acrescentando que como é bacana a gente ter, quem tem, claro que isso entra muito no âmbito de privilégio, né? Mas quem tem contato mesmo com várias formas de educação ou mesmo de arte, enfim, isso ajuda um pouco a formar a cabeça, né? Querendo ou não. Você tem
até um apoio ali, você fala, cara, do que aquela pessoa que não tem nada disso, né? Que acaba aprendendo com a vida. Que às vezes pode ser bom também, mas você ter contato com essas coisas é legal, porque entra até nessa coisa da preparação, né, desse processo. Então, como eu falei antes, por eu gostar bastante, me interessar, eu vejo vivências, analiso, penso, falo, caramba, né, enfim, quanta coisa mudou ou não, ou enfim, a pessoa vive daquela forma naquele país, diferente do meu, enfim, várias coisas que eu acho que somam, né, para me ajudar a não ficar tão, talvez, preocupado. Acho que é uma forma, um potencial de fortalecimento que eu tenho, ter essas coisinhas aí de hobby, vai. Então, é isso, né? Só para fechar que é bacana a gente se interessar por isso desde já e pensar, se preparar, talvez, não sei, talvez, para ter um desempenho, quem sabe, bom ou que a gente espere, né? Legal, Lucas, obrigado. Carolina, Enzo, querem falar alguma coisa? A gente pode encerrar? Eu acho que eu gostaria de agradecer imensamente vocês. Eu achei essas discussões super ótimas, coisas a se pensar também para o futuro. Eu acho que me ajudou a me preparar também para o futuro. Então, muito obrigada. Uma honra estar aqui. Nós que agradecemos, Carolina. E agradecer também pela oportunidade de me expor a essa discussão. Eu confesso que eu não estava habituado a discutir sobre velhice, apesar de ser importante, porque por mais jovem que eu seja, a cada dia eu estou envelhecendo, né? Então, como a gente abordou aqui desde o começo do encontro, a gente tem que parar para pensar e naturalizar o processo de envelhecer desde já. Porque todo mundo envelhece, é um processo natural da vida, e ele está acontecendo hoje, amanhã, depois, e vem acontecendo, como vocês falaram, já antes do nascimento, né? Porque no nascimento nós já éramos 9 meses mais velhos. Tá certo. Então, eu queria aqui mais uma vez agradecer a vocês 4, né? Marina, Lucas, Enzo, Carolina. Obrigado por vocês estarem aqui. Carolina, aí num sacrifício aí à noite, né, Carolina? Para você já é noite. Então, eu queria agradecer muito. Foi um debate muito rico estar aqui com vocês, né? Agradecer ao Sérgio, Marília e Ieda por estar aqui. E mais uma vez, então, a gente encerra esse programa. Queria agradecer a todos também que estão nos assistindo. Lembrar que é muito importante que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, são informações muito importantes, né? Hoje a gente trouxe aqui um debate bastante diferente, então divulguem bastante, compartilhem esse vídeo, não esquece de dar um like, né? E como o Sérgio fala, tocar o sininho, né? Lá, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente tiver alguma coisa nova, né, lançada. Tá bom? Então, obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.